Na última semana, a organização do Rock in Rio anunciou mais algumas atrações que estão confirmadas para a edição de 2022. Entre elas, Justin Bieber, Demi Lovato, Iron Maiden e Sepultura. Mas faz sentido estar falando em organizar um festival de música com milhares de pessoas de público, sendo que a pandemia de coronavírus ainda parece longe de acabar? O fato é que os festivais de música e shows ao vivo já estão voltando em todo o mundo. Nos Estados Unidos, uma das primeiras bandas mainstream a retomar os palcos foi o Foo Fighters, que fez um show para cerca de 1.000 pessoas em junho, no Madison Square Garden, em Nova York. O Green Day foi outro grupo que já retomou as apresentações ao vivo. A banda finalmente começou a turnê Hella Mega Tour ao lado do Weezer e do Fall Out Boy, que estava inicialmente programada para 2020. O Lollapalooza Chicago, que foi cancelado em 2020, teve uma edição realizada agora em 2021, entre o finalzinho de julho e o início de agosto. A Espanha também é outro país que já está realizando shows e festivais de música, a maioria deles em locais abertos e sem a lotação completa do local. Tem uma coisa importante: a grande maioria desses eventos está exigindo que o público apresente na entrada a comprovação de imunização completa contra o coronavírus e, em muitos casos, também um teste negativo para a Covid-19. Ou seja, sem vacina, sem show. Os eventos também precisam cumprir uma série de protocolos, aqueles que a gente já está acostumado. Exigência de máscaras, distribuição de álcool gel, conferir na entrada se as pessoas de fato fizeram a vacina, tirar a temperatura das pessoas na entrada. Mas, depois da realização do Lollapalooza Chicago, apareceram na internet muitas fotos, vídeos e relatos de pessoas falando que esses protocolos não estavam sendo cumpridos. E convenhamos, num evento do tamanho de um Lollapalooza ou de um Rock in Rio, vai ser muito difícil fiscalizar, por exemplo, se todo mundo tá de máscara. Depois do Lollapalooza Chicago, o número de casos de Covid-19 na região, na cidade de Chicago e nos arredores, quintuplicou. É claro que isso é menos preocupante em um país que já está com grande parte da sua população vacinada, na verdade, a maior parte da sua população vacinada. Porque a gente sabe que as vacinas, apesar de não impedirem o contágio, elas evitam que a doença progrida para um caso mais grave ou acabe levando a óbito. Então, se os casos quintuplicam em uma população que está vacinada, é mais difícil que essas pessoas desenvolvam casos graves. E isso é uma das coisas que tem deixado os produtores um pouco mais confiantes na realização dos eventos. Não realizar um Rock in Rio em 2021 é, portanto, uma medida bastante prudente. Jogando o festival para setembro de 2022, aumenta-se a chance de que grande parte da população brasileira já esteja vacinada contra o coronavírus. O Rock in Rio brasileiro não foi o único festival a tomar essa decisão. O Glastonbury, da Inglaterra, tinha a edição confirmada para junho de 2021, mas já em janeiro anunciou que ia cancelar essa edição e anunciou novas datas para junho de 2022. Exatamente a mesma coisa fez o Primavera Sound, um festival espanhol, que cancelou a edição de junho de 2021 e adiou para junho de 2022. Coachella, na Califórnia, vai acontecer em abril de 2022 pela primeira vez em 2 anos, porque as edições de 2020 e 2021 foram canceladas em função da pandemia. O Lollapalooza Brasil aconteceria em abril de 2020, passou para setembro de 2021 e agora para março de 2022. O Rock in Rio, portanto, está mantendo a prudência, seguindo a tendência de grandes festivais ao redor do mundo e anunciando edições para 2022, preferencialmente para o segundo semestre, quando espera-se que a maior parte da população já esteja vacinada contra o coronavírus. Na última semana, a organização anunciou também o preço dos ingressos. R$ 545 é o valor da entrada inteira para o evento. Claro, esse é o valor para um dos dias. Quem quiser comparecer ao festival, compra o Rock in Rio Card por esse valor e depois, quando o line-up completo já estiver anunciado, escolhe em qual dia do festival vai querer ir. É um preço alto, considerando principalmente o contexto econômico que a gente está vivendo no Brasil, mas ele não é um preço tão alto, levando em conta uma inflação que já vem se esperando em relação ao cenário cultural de modo geral e principalmente em relação aos eventos ao vivo. Recentemente aconteceu um painel internacional chamado We Want Live Shows, reunindo produtores musicais do mundo todo, e todos eles apostam em uma inflação bastante grande para os preços de ingressos de shows e festivais nos próximos anos em todo o mundo. Isso porque diversas produtoras enfrentaram muitas dificuldades econômicas simplesmente para se manter vivas ao longo da pandemia de coronavírus, e a tendência é que elas queiram compensar um pouco dessa situação econômica complicada com os ingressos dos shows assim que aconteceu uma verdadeira retomada. Ou seja, o Rock in Rio, mantendo esse valor de R$ 500, R$ 600, não sai muito da faixa de preço que a gente está acostumado para grandes festivais no Brasil. No Brasil, infelizmente, assistir a grandes eventos e shows ao vivo, principalmente internacionais,
ainda é uma atividade bastante cara. Não é incomum que ingressos para shows de apenas um artista, que não são nem um festival, é um show de um artista, custem 400, 500 reais, dependendo do setor escolhido. Mas é claro que essa previsão dos produtores de shows é preocupante. O acesso à cultura no Brasil já é bastante desigual, e se a gente tiver uma inflação nos preços de ingressos para shows e para outros tipos de eventos culturais, esse acesso à cultura deve ficar ainda mais desigual e ainda mais comprometido. Nossa SC faz como ninguém faz.